presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou a ligação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a crise entre os dois países. E nesse momento em que fortes pressões para que o venezuelano deixe o poder, um personagem curioso apareceu nessa história, que é o bilionário brasileiro Joesley Batista, que esteve em Caracas em uma reunião com Maduro. Fred, a gente já vai começar essa discussão para poder entender um pouco qual que é a participação do Joesley, mas primeiro vamos falar dessa ligação entre o Maduro e o Trump. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar dessa ligação? Foi a confirmação por parte de Maduro, porque a gente já tinha a confirmação do Donald Trump que nós temos aqui esses dias, né? Porque está nesse momento de evolução das negociações, enquanto há uma pressão muito forte por parte militar, há uma sinalização de negociação, e Donald Trump tinha falado, e dessa vez foi Nicolás Maduro que confirmou que teve uma ligação, assim, em tom cordial. Vamos ouvir o que ele falou. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Isso acontece, nesses dias, essa negociação dos telefonemas, a agência Reuters, ela tem falado que um dos temas que foi apresentado na conversa foi uma sugestão para que Nicolás Maduro deixe o poder. E que Nicolás Maduro teria colocado como condição uma anistia, né, além do fim das sanções à Venezuela. E ele também não responderia a ações no Tribunal Penal Internacional. Anteriormente, um senador dos Estados Unidos, ligado ao Comitê de Segurança e Defesa no Congresso, ele já havia falado da possibilidade de Maduro ir para a Rússia assim que deixasse o poder, né? E isso daí foi alimentando toda essa discussão que chegou a essa reportagem da Bloomberg, que fala do Joesley Batista, que teria no dia 23 de novembro, ou seja, dias depois da ligação entre Trump e Maduro, participado de uma reunião direta com Nicolás Maduro, né? Essa reunião, segundo a Bloomberg, trataria de uma transição pacífica de governo e a saída de Maduro da Venezuela, né? A JIF, que é a empresa do qual o Joesley e o irmão dele, Wesley, são sócios proprietários, né, majoritários, negou, afirmando que, na nota, Joesley não é representante de nenhum governo. Mas vamos chegar um pouco mais sobre essa situação. Joesley, ele não é desconhecido da população brasileira. Na época da Lava Jato, ele fez um acordo de delação no qual ele citava pagamentos de propina da JBS, que é o grupo frigorífico, né, ligado a JIF, feito pagamento de propina para diversos ministros da então presidente Dilma Rousseff. Que ficou muito conhecido, foi a delação, né, dele. Exatamente, era uma delação muito parecida com a do Coronel Cid, né, que falava assim, eu estou delatando uma coisa agora, aí eu mudo um pouco a versão e depois desdelato e volto a delatar. Então eram muitas indas e vindas. Ele chegou num ponto das negociações, já após o impeachment da Dilma, em que ele gravou uma conversa com o então presidente Michel Temer, que gerou uma repercussão gigantesca, né? A divulgação desses áudios. Tanto é que houve uma queda fantástica na Bolsa, que o pessoal apelidou de Joesley Day, né? Então ele é esse personagem político também, não só um personagem da economia, né? Porque ele pessoalmente tem uma fortuna em torno de 25 bilhões de dólares. O grupo JIF é um grupo gigantesco, com braços não só em frigorífico, mas energia e outros setores. E tem relações na Venezuela também, né? Tem relações, não só com a Venezuela. Vamos pegar, então, por que o Joesley aparece nessa história, né? Vamos lá. O Joesley, ele é também dono, a JIF é dona de uma empresa nos Estados Unidos chamada Pilgrim's Pride. Pilgrim's Pride. Ela é no Colorado, ela abate frangos. E a Pilgrim's Pride foi doadora exclusiva de 5 milhões de dólares para o comitê de campanha Donald Trump
e J.D. Vance, né? Essa doação foi muito discutida no Congresso dos Estados Unidos, porque também foi considerada uma das maiores doações individuais. Fora isso, a JBS possui em torno de 70 mil funcionários nos Estados Unidos e no Canadá. É uma empresa gigantesca, né? E essa relação com o governo despertou a atenção de um outro personagem, que ele se chama Richard Grenell. Richard Grenell é o emissário dos Estados Unidos para a Venezuela. Ele já teve um encontro com o Nicolás Maduro, participou disso aí, e ele fez a ponte, né, de que identificou o Joesley como um interlocutor, não só para essa área, como anteriormente para o tarifaço no Brasil. Porque essas relações, tanto políticas quanto econômicas, estavam mostrando uma sensibilidade do governo norte-americano. Para você ter uma ideia, a questão da carne foi significativa, foi crucial para o governo Trump. Ele chegou até a pedir investigações sobre o preço da carne nos Estados Unidos, que chegou a bater em torno de $11 a libra. A libra é mais ou menos um pouco menos que meio quilo. Então você imagina o quanto que estava custando a carne nos Estados Unidos. Estava passando de R$100 o quilo da carne, né? Então ele se tornou um ativo importante e ele também se tornou uma pessoa de interlocução. Então, com o presidente brasileiro com o presidente Trump, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? O Grenell articulou um encontro de Joesley com Donald Trump, que o próprio Joesley confirmou que aconteceu no início de setembro, né? E ali Joesley, ele teve a sua primeira participação nessa questão da diplomacia da carne continental, vamos chamar assim. Ele atuou na aproximação e na negociação daquele encontro informal que Donald Trump teve com Lula na Assembleia das Nações Unidas, no qual ele elogiou o Lula e abriu a possibilidade das negociações em direção ao tarifaço. Então, a gente já viu uma aproximação, uma triangulação ali no acordo latino-americano. E Grenell, como eu falei, que é o representante dos Estados Unidos para a Venezuela, novamente teria feito essa aproximação do quê? Para que o Joesley continuasse esse papel de negociações. Agora, você me falou assim, eu falei das relações dele com os Estados Unidos. O grupo e o Joesley também têm ligações com a Venezuela. Por exemplo, ele foi o negociador de um acordo para a venda de carne em torno de 2,1 milhões de dólares de carne bovina e frango para os Estados Unidos. E quem que foi a contraparte dele na Venezuela foi Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, para você ter uma ideia, é o número 2 do chavismo. Ele atualmente é ministro do interior de Nicolás Maduro, mas ele foi presidente da Assembleia Nacional, foi vice-presidente do Hugo Chávez, é uma espécie de eminência parda do chavismo na Venezuela. Eles dizem que é a pessoa mais amada e odiada em toda a Venezuela. E era esse nível de relação que ele tinha. Outra coisa também, o grupo também chegou a negociar, numa época, porque a JIF tem, como eu falei, negócios na área de energia, inclusive negócios de petróleo na Argentina. E o Joesley fez também negociações para tentar comprar uma empresa chamada ConocoPhillips, que em 2007 havia sido nacionalizada pelo Hugo Chávez. Então, você vê, ele era uma ponte natural entre Venezuela, Estados Unidos e a relação continental. E é por isso que ele foi chamado, né, segundo essas informações. Mas isso tudo, eu estou falando, são os dados da Bloomberg, né, sobre esse assunto. Porque teve o posicionamento dele que não comenta esse tipo de Exatamente. questões. A Casa Branca não confirma, o Ministério do Interior e a Presidência da Venezuela também não confirma, e a JIF, como eu falei, fez essa nota dizendo que ele não representa nada. Mas, de qualquer forma, a gente vê toda essa movimentação. E o Joesley, ele está sendo ressuscitado dentro dessa diplomacia da carne,
promoveu ele reavivar o papel dele dentro do Brasil, né? Todo mundo já tinha esquecido um pouco, né? Já tinha ficado para trás o processo dele, né? E ele, no governo Lula, está ganhando muita força, a família também. Para você ver, em outubro, o Brasil participou de uma missão na Indonésia, inclusive para aumentar a venda de produtos agrícolas para o resto do mundo, por causa do tarifaço, e teve a assinatura de acordos da JIF com o governo indonésio. E no jantar dos empresários com os presidentes, com o Lula, estiveram presentes o Wesley e Joesley Batista, que estavam dentro de um grupo de mais ou menos 30 empresários brasileiros levados pelo governo brasileiro para participar desses eventos e para tentar promover acordos, né, em relação a isso. E tem também uma outra coisa que ele acabou aparecendo assim. Em fevereiro, antes dessa questão toda, aí entra novamente a Venezuela na questão. Se não me engano, a Folha de São Paulo começou a fazer um levantamento de informações das relações de Joesley Batista com a Venezuela e pediu a abertura de alguns telegramas, né, que são as comunicações diplomáticas do governo brasileiro, né, com relação a esse assunto. E 5 desses telegramas que falavam dessas negociações, principalmente na área de energia do grupo, feitas por Joesley, foram colocados em sigilo pelo Itamaraty. Então você vê como que as relações acabam todas se misturando, e aí nós temos todo esse novo personagem, né, reemergindo na política brasileira e se tornando, inclusive, uma peça dentro da... Negociador. Como eu falei, um diplomata da carne na questão da Venezuela. É um ponto curioso que a Bloomberg trouxe, né? A gente não tem todas as confirmações, eu estou passando as informações da forma com que eles apuraram para a gente poder falar. Mas realmente é interessante ver como todas essas ligações acabam convergindo. Observar também, né, Fred, como que essas relações se misturam, até que ponto que também isso traz privilégios ou não. Aí gera todo um debate também, né? Até que ponto que público e privado devem se misturar ou não, de questões de benefício. E aí eu queria aproveitar só trazer um comentário aqui do José, o José falando que é um grande absurdo tudo isso. Uma pessoa que sofreu um processo, respondeu, fez delações, agora ser, inclusive, tratado ali como um grande negociador. Tem esse ponto ali que gera essas divergências, né, Fred? Aqui, essas contradições que vão ser pontuadas. E que são históricas na política brasileira e a gente está vendo também na política americana. Essa mistura do que é pessoal, do que é público, tem se misturado no governo Trump, né? A gente vê que várias das negociações que ele fez na Ucrânia, em Gaza, envolvem, né, interesses do grupo Trump e interesses diplomáticos, né? Você vê que, por exemplo, o principal negociador na Ucrânia e do Oriente Médio, o Steve Witkoff, também é um grande empresário na área imobiliária. Tanto é que chamou atenção, a gente lembra daquele vídeo das Torres Douradas que foi divulgado sobre relação a um grande balneário em Gaza, né? Mas são coisas que acabam se misturando. E na política brasileira, a mesma coisa. A gente sabe que as relações público e privadas aqui são muito misturadas, né? São miscigenadas e acabam impactando diretamente nas decisões políticas do Brasil.